dia na história, com Carlos Bastos. Mr. Gorbachev, tear down this wall. I have a dream. Aqui, posto de comando do movimento das Forças Armadas. É fazer a conta. Houston, we have a problem. Yes, we can. And now for something completely different. A 18 de julho de 1917 tinham passado menos de 24 horas sobre uma grande mudança em Inglaterra, mas que ecoava pelo mundo inteiro. É que no dia anterior, o rei Jorge V, sob grande pressão popular, proclamou que o apelido da família real britânica ia passar a ser outro. A dinastia era de descendência paterna alemã e era originalmente um ramo da casa Saxe-Coburgo-Gotha. Era assim que era conhecida e apresentada à família real inglesa, mas a partir desse dia ficariam a ser conhecidos no mundo por um apelido muito mais curto e muito mais britânico: os Windsors. Ora, como é fácil de imaginar, não se muda assim de apelido de um dia para o outro, e muito menos numa casa real. Então, o que é que aconteceu? Em síntese, a Primeira Guerra Mundial. Esta foi uma guerra a uma escala nunca vista até então, a todos os níveis, incluindo no sofrimento e no ressentimento. Por isso, em 1917, o sentimento anti-alemão estava no auge no Reino Unido. Qualquer coisa que soasse ligeiramente alemão, ou qualquer pessoa, era logo atacada. E não estamos a falar em sentido figurativo, era mesmo a sério. Portanto, qualquer coisa que soasse, parecesse ou fosse alemã, era mal vista. Ainda por cima, com o fim da Primeira Guerra Mundial à vista, o Kaiser Guilherme II, primo do rei Jorge V e neto da rainha Vitória, começou a atacar a Grã-Bretanha com um novo bombardeiro pesado, com um nome que os ingleses associavam ao seu próprio rei: Gotha. Tecnicamente, o nome completo do bombardeiro era Gotha G4 e era uma arma terrível. Mas quando 18 crianças foram mortas por uma bomba que caiu numa escola em Londres, houve uma onda de revolta ainda maior e desta vez contra a família real, que tinha o mesmo apelido. Confrontado com os rumores de que era pró-alemão e na iminência de perder o apoio popular, o rei Jorge V ordenou então ao seu secretário particular, o Lord Stamfordham, que encontrasse um nome alternativo para a família real. Claro que isto é mais fácil de ordenar do que fazer, mas o Lord Stamfordham lá se fechou no escritório e começou a estudar as opções. Os nomes históricos como Tudors ou Stuart foram todos considerados, mas foram todos rejeitados. Cada vez mais desesperado, o secretário começou então a olhar para as paredes e deve ter sido aí que teve uma epifania. É que o escritório de Lord Stamfordham era no castelo de Windsor e no momento de inspiração deve ter pensado: por que não Windsor? A monarquia usava o castelo desde que foi construído no século XI e o nome não podia ser mais inglês. E o rei concordou. Jorge V emitiu então uma proclamação real que dizia que renunciava a todos os graus, dignidades, títulos e honras e que dali em diante a sua casa e família seriam denominadas e conhecidas como Casa e Família de Windsor. E assim foi. Até hoje, os Windsor já vão no seu quarto rei e uma rainha, Isabel II. Já agora, o nome germânico tinha resultado do casamento da rainha Vitória, que era o último membro da Casa da Hanover, com o príncipe Alberto de Saxe-Coburgo e Gotha, da Alemanha, e assim permaneceu durante 77 anos, quase até ao final da Primeira Guerra Mundial. A tudo isto, não deve ter sido estranha a abdicação do czar Nicolau II da Rússia, também em 1917. O czar Nicolau II, o Kaiser Guilherme II e o rei Jorge V eram primos em primeiro grau. Nicolau era primo também, em primeiro grau, do rei da Noruega e do rei da Grécia e sobrinho do rei da Dinamarca. Portanto, quando o czar foi forçado a abdicar, é natural que isso tenha causado logo um arrepio na espinha da sua extensa família europeia, que tratou logo de atalhar caminho e de ficar nas boas graças dos seus súbditos. No entanto, apesar das suas tremendas ligações, o czar Nicolau II foi executado, juntamente com a sua família, pelos bolcheviques em 1918. Mas essa é uma história para o outro dia.